Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Antes de entrar de fato na teoria que foi reservada para esse vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma rápida observação. Porque alguns colegas, dentistas, alunos de especialização, pessoas com um pouco mais de experiência e até mesmo alunos de graduação de períodos mais avançados têm me acompanhado aqui no YouTube e feito algumas sugestões, alguns elogios a respeito desse conteúdo teórico que eu tenho ministrado por aqui. Eu fico muito feliz com o acompanhamento de vocês, fico mais feliz ainda se vocês tiverem críticas, sejam elas positivas ou negativas, para que eu possa melhorar a minha forma de passar os assuntos, a minha forma de ministrar essas aulas, a minha forma de estudar, enfim. Eu fico muito feliz com sugestões, eu sou bem aberto a isso, mas que fique bem claro que esses vídeos são vídeos extremamente básicos, direcionados aos alunos do 4º e 5º período, das disciplinas de oclusão 1 e 2 da Faculdade Sete Lagoas de Odontologia, na qual eu sou professor. Obviamente, eu fico muito feliz com o acompanhamento de todos vocês, mas se alguém, porventura, tiver interesse em aprofundar em algum desses assuntos, ter uma discussão um pouco mais elaborada, eu sou aberto à discussão, eu sou extremamente acessível. Várias pessoas têm os meus contatos, tanto e-mail quanto o meu telefone, e estamos aí para discutir. Mas, se porventura estiverem achando vídeos muito básicos, não se preocupem, é o objetivo para os meus queridos alunos de 4º e 5º período. Então, hoje nós falamos mais cedo a respeito de relações intermaxilares, já entrando na parte teórica desse vídeo. Quando a gente fala de relações intermaxilares, eu percebo que vários alunos de graduação e muitas vezes alunos de pós, às vezes até dentista, com experiências clínicas variadas, têm uma certa dificuldade na aplicação clínica de alguns conceitos, como o conceito de relação cêntrica, de máxima intercuspidação habitual. E isso é muito comum e é muito compreensível. O que eu preciso nesse momento, meus alunos, 4º e 5º período, é que vocês foquem no básico, nos conceitos básicos, no primeiro degrau da escada. Se isso aqui fosse um filme, se a oclusão 1 e 2 fosse um filme, nós estaríamos na introdução do filme. A gente nem chegou na parte mais dramática, no clímax. Então nós estamos subindo degrau a degrau. E esse primeiro degrau da oclusão 1, nós precisamos fixar conceitos básicos e teóricos que eu sei que é cansativo. Eu sei que os livros muitas vezes são difíceis de ler. Mas eu preciso ler uma, duas, discutir com meus colegas, tirar as dúvidas com os professores, assistir outras aulas disponíveis, e aí sim a gente vai começar a entender que as ideias vão se clarear naturalmente. A oclusão, eu já escutei isso de um professor de renome internacional chamado Oswaldo Scopin, que eu admiro muito por sinal e agradeço muito ele pela oportunidade de conviver com ele num curso que eu fiz até esse ano. Ele fala que quando a gente começa a enxergar alguns conceitos, a oclusão ela simplesmente surge. Ela aparece de uma maneira muito natural. E eu concordo plenamente com ele. Então vamos lá, relações intermaxilares. Quando eu falo de relações intermaxilares, o que eu quero dizer, bem a grosso modo, bem geral, é a relação que a minha maxila tem com a minha mandíbula. A minha arcada superior tem com a minha arcada inferior. Perfeito. Nós entendemos que no sistema estomatognático, a minha maxila é a parte fixa do sistema, ao passo que a minha mandíbula se movimenta e se posiciona no espaço para se relacionar com a minha maxila. Então, se eu falo de relações intermaxilares, eu digo respeito à posição da minha mandíbula no espaço, mais anterior, posterior, lateral, mais para cima, mais para baixo, porque a maxila ela está fixa. Então, a mandíbula é quem se movimenta no espaço. Então, se eu falo de relações intermaxilares, eu estou dizendo respeito à posição da minha mandíbula. Perfeito, fechamos esse raciocínio. Existem basicamente duas posições que nós precisamos entendê-las, que é a posição de relação cêntrica e a posição de máxima intercuspidação habitual. Então vamos dividir a posição mandibular em duas frentes. Uma posição mandibular que vai influenciar a posição dos meus côndilos na minha fossa mandibular, ou seja, a posição referente às minhas articulações, e uma posição referente aos meus dentes, ao contato oclusal. Quando eu falo de relação cêntrica, a minha atenção ela é dada às minhas articulações. Ela é uma posição articular. Relação cêntrica é uma posição que diz respeito ao meu côndilo e à minha fossa, com o meu disco corretamente interposto entre essas duas estruturas ósseas. Então, o primeiro ponto em relação cêntrica é uma posição
ditada pelos meus côndilos. A relação cêntrica é uma posição onde eu tenho estabilidade ortopédica, ou seja, côndilo, disco e fossa estão posicionados de tal maneira que eu tenho saúde articular, que eu não tenho nenhum sinal e sintoma patológico relacionado à minha ATM. Perfeito. Se eu tenho uma relação cêntrica com uma posição articular e ortopedicamente estável, quem posiciona a mandíbula para que os côndilos atinjam essa posição de relação cêntrica são os meus músculos, no estado de tônus muscular, que é aquela contração muscular que sustenta a minha mandíbula em posição de repouso. Perfeito. Se eu entendo que os meus músculos que sustentam a mandíbula, que são temporal, masseter e pterigoide medial, eles têm contração predominantemente numa direção superior e anterior, eu entendo que na posição de relação cêntrica, que é uma posição ortopedicamente estável que diz respeito às articulações, os meus côndilos, graças a essa predominância de contração desses músculos sustentadores da mandíbula em direção anterior e superior, os meus côndilos são posicionados dentro da ATM, direcionados numa direção superior e anterior. Perfeito. Ainda, a relação cêntrica é uma posição que independe dos meus dentes. Então eu consigo atingi-la se o meu paciente ele for completamente dentado, ou seja, possuir todos os dentes, sejam eles naturais ou não. Eu consigo atingir essa posição num paciente que utiliza próteses parciais, removíveis, fixas, totais. Ou seja, a posição de relação cêntrica não tem nada a ver com o dente. É uma posição articular. E por fim, a relação cêntrica é uma posição referencial, na qual eu utilizo como referência para reabilitar aqueles pacientes que não têm uma estabilidade articular e uma estabilidade oclusal. Perfeito. Então, partindo desse gancho, quando eu preciso utilizar a relação cêntrica? Quando aquela posição habitual do meu paciente, ou da minha mandíbula, é uma posição não fisiológica. Eu preciso mudar essa posição mandibular para uma posição que seja fisiológica. Então, a minha relação cêntrica é a minha referência para essa mudança. Quando eu utilizo relação cêntrica? Quando eu vou fazer alterações de padrão oclusal. Quando eu vou alterar padrões oclusais em reabilitações orais, a referência que eu tenho para posicionar minha mandíbula é a relação cêntrica, que é uma posição articular. Pois bem, Lucas, como eu consigo isso clinicamente? Cenas do próximo capítulo. Partindo para o segundo conceito, conceito de máxima intercuspidação habitual. O que seria a máxima intercuspidação habitual? Diferente da relação cêntrica, agora nós vamos enxergar isso aqui, ó, contato dentário. A máxima intercuspidação habitual, ela diz respeito ao máximo engrenamento de dente superior com dente inferior. São o máximo de contatos oclusais que eu atinjo com aquele paciente. Então, a máxima intercuspidação habitual é o máximo de contato oclusal daquele paciente, a posição habitual onde ele oclui os dentes. Perfeito. Essa posição de máxima intercuspidação habitual, ela pode ser legal, ou ela pode não ser legal. Se ela for legal, não necessariamente ela está coincidindo com a posição de relação cêntrica. Se ela for ruim, provavelmente ela não está coincidindo com relação cêntrica. Não necessariamente a máxima intercuspidação habitual é um ponto negativo. Se ela está dentro da capacidade adaptativa do meu paciente, onde o meu paciente funciona sem nenhum sinal e sintoma de patologia, perfeito. Máxima intercuspidação habitual é a minha posição de trabalho. Perfeito? Então, pessoal, a partir disso aí, eu gostaria de levantar o raciocínio de vocês, que vocês pensassem um pouquinho nesse assunto, que é um assunto bem vasto e que nós vamos aprofundar bastante neles. Mas, a princípio, o que eu preciso de vocês é disso. Eu agradeço muito a atenção, peço desculpa por todas as minhas falhas, conto com vocês para que a gente tenha um aprendizado muito efetivo e contem comigo para que vocês precisarem.